Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Professor Jones falando aqui com vocês, espero que todos estejam com muita saúde, muita força aí para a gente continuar na nossa disciplina de marketing estratégico. Passando aqui para falar para vocês sobre o tema, para fazer o início da relação do tema que a gente vai falar, né? Que é dentro do micro e macro ambiente que a gente começou na aula passada. A gente vai falar agora com relação ao consumidor, tá? A gente aprendeu, a gente falou na aula passada que o consumidor ele está dentro do microambiente, né? Por que ele está dentro do microambiente? Porque a empresa tem uma autonomia maior para falar ou para decidir quem são os seus consumidores ou quem poderá ser ou poderá vir ser seus consumidores, né? Depende única e exclusivamente da empresa essa decisão de escolher os consumidores, tá? Isso está bem fixado na cabeça de vocês. Consumidor, target específico, está dentro do microambiente. Só que a gente aprendeu também que o macroambiente influencia as decisões tomadas no microambiente, né? Então, o macroambiente, no nosso caso, do tema dessa semana, que a gente vai estudar na aula ao vivo com vocês dessa semana, é a nossa legislação com relação ao consumidor, né? O que vem a ser consumidor, né? Nessa nossa 11ª aula, a gente já sabe que as empresas existem, né, para atender um determinado nicho, um determinado público, um determinado target, não é isso? E lá no passado, nas primeiras aulas, a gente definiu o marketing como uma ciência que estuda o mercado, suas transformações, cujo objetivo é desenvolver produtos ou serviços que supram as necessidades ou desejos humanos, né? Então, quando eu crio um produto ou um serviço para suprir essa necessidade de um humano, né? Eu estou claramente falando de consumidor, né? E a gente verificou que o nosso marketing estratégico é um dos tentáculos do marketing que faz com que nós criamos, a empresa, né, crie algumas estratégias para chegar mais perto do consumidor, desenvolver um plano, um planejamento de marketing para atingir os objetivos de marketing, os objetivos empresariais da empresa também, dentro desse mundo, né, contemporâneo que a gente vive, da nossa sociedade de consumo, né? A gente viu lá que o nosso planejamento estratégico é baseado no mínimo aí, tem resultados de 2 a 3 anos no mínimo, né, de tempo, né? Isso ficou lá para trás. Nessa aula, 11ª aula, a gente vai falar mais necessariamente sobre os fatores macroambientais que vão influenciar vocês, que influenciam as empresas a decidir quem são os meus consumidores, né? O tema é um tema muito legal, só que ele é muito complexo, né? Tanto é que não é em uma aula só que a gente vai conseguir exaurir todo esse tema, porque a gente vai falar de consumidor, tá certo? Dentro desse estudo, a gente começa com o macroambiente de consumo, ou seja, o macroambiente e o consumidor, qual é essa relação que tem entre o macroambiente e o consumidor. Eu já sei, eu já entendi que o consumidor faz parte do microambiente e que o macroambiente vai influenciar a escolha do meu consumidor e como eu tenho que tratá-lo, tá certo? O marketing ambiente é um influenciador. Antes de desenvolver qualquer produto ou de disponibilizar qualquer serviço no mercado, certo? Antes de tomar qualquer decisão de produção ou de divulgação ou mesmo de disponibilização desse produto, o profissional de marketing ele tem que ter pleno conhecimento sobre a legislação, eu coloco entre parênteses a palavra consumerista, né?
qual é a legislação que vai definir como que a empresa tem que se comportar frente ao consumidor, tá? Então eu analiso e verifico que antes de desenvolver qualquer planejamento, eu tenho que começar a estudar e entender as definições e a legislação do país, certo? Eu só posso fazer aquilo que me é permitido fazer. Eu só posso criar aquilo que é permitido criar. Eu só posso divulgar aquilo que me é permitido divulgar da forma que é permitido divulgar, certo? Então a gente analisa que desculpe-me, a legislação consumerista, ela fala para mim como que será realizado a minha relação entre empresa, cliente e como será realizado o nosso mix de marketing. Porque pensem comigo, ó, se eu tenho que, antes de produzir um produto, eu tenho que analisar a legislação para ver o que eu posso produzir, logo, o primeiro P de produto cabe na legislação. Preço. Ah, professor, preço? A legislação estabelece qual é o preço que você não pode elaborar, não pode colocar o produto no mercado, um preço mínimo e um preço máximo. Por quê? Porque imaginem vocês que uma empresa produza um produto e para a produção desse produto ela gaste, vamos dizer aí, R$2 para produzir. E aí ela quer ter um lucro de R$1, 50% de lucro. Ela vai lá, cobra R$3 do produto, tá certo? 3,25, né? Tirando os impostos e tal. Vamos fazer essa conta redonda para ficar bem claro. De R$2 a R$3 a empresa vai cobrar. Quer R$1 de lucro, vai cobrar R$3, tá certo? Por quê? Porque para produzir, eu como empresa investi R$2 na produção. Isso é para a minha empresa e para os meus concorrentes também. Vamos dizer que o meu concorrente direto, também do mesmo produto, do mesmo segmento, né? Mesmo campo de atuação, comece a vender o produto que concorre com o meu a R$2,50, ou seja, 50 centavos mais barato que o meu. Se o meu consumidor for impactado pela elasticidade de preço, ou pelo preço final do produto, a tendência é que o meu consumidor migre para a minha concorrência. Porque nenhum consumidor é louco de pagar 50 centavos mais caro por unidade, né? Tem outros fatores que fazem com que pague, mas nesse nosso exemplo simples, não vejo por que pagaria 50 centavos a mais no produto. Eu, gerente de marketing de uma grande empresa, de uma empresa que tem um portfólio muito grande de produtos, vamos dizer que eu comece a vender o meu produto por R$1. Olha que louco. Para produzir, eu investi R$2. E para vender, eu vendo pela metade do preço da produção? A pergunta de vocês é assim, ó. Professor, mas não vai tomar prejuízo? Lógico que vai. Lógico que vai tomar prejuízo. De R$1 por produto. Né? De R$1 por produto. Professor, então jamais faria uma negociação dessa. Jamais, é uma palavra muito grande. A nossa legislação, o nosso macroambiente, proíbe que isso seja realizado, essa operação seja realizada. E dá o nome a esse nome, o nome dessa relação de dumping, quando é você vender um produto menos do que o preço estipulado na sua produção. Por quê?
Pensem comigo, eu sou gerente de uma multinacional que tem uma infinidade de produtos, tem um portfólio de produtos enorme, né? E o meu concorrente direto, ele só faz aquele produto, ele só vende aquele produto, ele não tem, como eu, um portfólio de 50, 60 produtos na linha de montagem, na linha de produção. O que eu faço? O que antes da nossa legislação está bem definido, o que se fazia? As pessoas começavam, essas empresas que tinham um grande portfólio de produtos, vendiam um produto específico a um valor menor da produção e diluía o seu, vou colocar entre aspas, o seu prejuízo nos outros portfólios de produto. Então, se eu estava tomando um prejuízo de R$1 por unidade de produto, eu começo a cobrar aí 10 centavos a mais na minha infinidade de produtos, para diminuir o meu prejuízo dessa linha de produtos. Aí vocês vão falar assim, professor, mas que vantagem é essa? Não estou vendo vantagem aí. Sabe aquele meu concorrente direto que só vendia o produto específico que concorre com o meu? Ele não tem essa gama muito grande de produtos. O que ele vai fazer? Ele vai começar a tomar prejuízo. Ele vai começar a tomar prejuízo. Por quê? Porque lembra, o consumidor, nesse exemplo, ele é influenciado pela elasticidade de preço. Então a tendência é ele vir para mim, não só os meus consumidores, como os consumidores que já eram fiéis ao meu concorrente. Pois bem, nessa relação, eu consigo a elevar durante, tomando prejuízo, 6 meses, até 1 ano. E aí eu pergunto, e o meu concorrente direto, que só faz aquele produto, ele consegue vender um produto a menos do preço para a produção e continuar sobrevivendo? Não. Qual era a tendência dessas empresas? Fecharem. Eliminando um concorrente, eliminando 2 concorrentes, quem que fica com o monopólio do mercado? A minha empresa. E o monopólio é proibido na nossa legislação. E aí, se eu não tivesse uma concorrência, aí eu poderia tirar a diferença. Enquanto eu venderia meu produto por R$3, agora eu passo a vender o meu produto por R$3,50 a R$4. Por quê? Porque eu não tenho concorrente. O consumidor não tem opção de escolha. Isso é possível hoje em dia? Não, não é possível, justamente por fatores macroambientais que protegem o nosso comércio, que protegem o nosso consumidor. Então, o profissional de marketing, ele tem que estar interligado com outros departamentos. Não digo conhecer a fundo a nossa legislação, mas para produzir um produto, para desenvolver um serviço ou mesmo um outro produto, ou para comunicar, eu tenho que respeitar essa legislação. Professor, eu sou de marketing, eu não entendo isso. Mas você sabe que existe uma legislação por trás que você tem que buscar soluções, que vocês têm que buscar informações. Então vocês vão lá no gerente ou no departamento de desenvolvimento de produtos ou projetos. Depois vocês vão lá no departamento comercial para verificar como que está sendo comprado essa matéria-prima do produto que vocês desenvolveram, porque vocês vão ter que colocar um preço final no produto. E o preço final do produto, como vocês já viram comigo agora, que não pode ser menor do que a sua produção, certo? E vocês vão recorrer ao departamento jurídico para verificar se tudo que vocês têm na cabeça de vocês, que vocês têm no planejamento de vocês, é possível ser realizado ou não, tá certo?
Por que eu tenho que entender essa legislação? Para o próprio mercado não olhar para a minha empresa como uma empresa negativa, tá certo? Não passar a, vamos colocar entre aspas aqui, processar a minha empresa, tá certo? Então, dentro desse escopo, dessa sociedade de consumo, se criou as normas jurídicas macroambientais que vão influenciar vocês na questão de consumidor no microambiente. A principal norma que se tem atualmente é o Código de Defesa do Consumidor, nosso conhecido como CDC. Tá? Esse Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece as regras de proteção ao consumidor. Ele vê o consumidor como uma parte vulnerável da relação de consumo. E assim o é, né? Porque o consumidor, ele só tem a condição econômica para aquisição de produto. E ele tem que acreditar no que eu, como empresa, como produtor, falo que o produto serve, né? Então ele acredita nisso, na comunicação que eu faço, vai lá e me entrega um valor econômico e eu faço a troca com ele, aquela troca que a gente viu na relação de marketing, né? Eu troco com o meu consumidor final, eu entrego o produto, ele me entrega a parte do dinheiro e todos ficam felizes, mas todos ficam felizes se realmente o produto servir para atender às suas necessidades e os seus desejos, né? Então, eu tenho que entender que o nosso Código de Defesa do Consumidor é uma lei que estabelece uma ordem pública na relação de consumo, tá? Pública na nossa relação de consumo. Mas isso, essa questão do Código de Defesa do Consumidor, não vem de agora. Ele vem desde 1988, desde a nossa promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Se a gente for lá no nosso ordenamento jurídico, leia-se, em princípio, a Constituição da República Federativa no Brasil, lá no seu artigo 170, inciso 5, nós vamos verificar que lá estabelece que é preciso uma norma regulamentar para regular a relação de consumo. Eu preciso ter uma lei complementar à Constituição. Não é a Constituição que vai definir para mim o que é consumidor, não é a Constituição que vai definir para mim o que é fornecedor, não é a Constituição que vai definir para mim quais são as responsabilidades de ambos nessa relação de consumo. Mas a Constituição fala, eu tenho que ter uma norma infraconstitucional, Constituição no topo da pirâmide de Hans Kelsen, embaixo as normas infraconstitucionais, como o nosso Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei, a lei de número 8.078 de 1990, não é tão velho assim, o nosso Código de Defesa do Consumidor, e ele surge aí para dar essas bases normativas, né, e para fazer uma relação de consumo eficiente, tá certo? Entre consumidor, fornecedor, produtor, distribuidor, comerciante. Tá? É esse Código de Defesa do Consumidor que vai estabelecer o que vocês vão poder criar. O primeiro P, que tipo de produto vocês vão ter que fazer, tá certo? A que preço vocês vão poder vender, porque não posso monopólio, não posso dumping, tá certo? Como vocês vão vender, como vocês vão fazer a comunicação, a promoção do produto de vocês, tá certo? E aonde você vai vender determinados produtos, tá? Então percebam que os P's dos nossos mix de marketing, produto, preço, promoção e praça, eles estão estabelecidos também no nosso Código de Defesa do Consumidor, que está dentro do nosso ordenamento jurídico, tá certo? O CDC,
ele tem uma abrangência aí que envolve desde a relação de compra de produtos físicos, produtos concretos, vamos dizer aí, a gente pode pegar duráveis e não duráveis, como alimentos e veículos, brinquedos, eletrônicos, produtos que eu consiga ver, né? Até as relações de serviços, as contratações de serviços. Serviços como de educação, né? A gente está aqui, o serviço de educação de vocês é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. A universidade só vai divulgar o que ela realmente consegue atender, porque ela só pode divulgar o que ela consegue atender, porque o Código de Defesa do Consumidor entende-se e obriga as instituições a fazer isso, tá certo? Porque senão penalidades serão apresentadas e certamente serão colocadas aí a crivo de pagamento das instituições e das empresas, tá? Esses serviços podem ser serviços educacionais, serviços de consultoria, serviços médicos, a gente vê muito a questão de plano de saúde, serviços de telefonia, serviços de contratação eletrônica, né? Então tudo isso é regulado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Professor, por que eu preciso saber disso? Porque se você não souber disso, é capaz de você, gerente de marketing, elaborar uma campanha de comunicação de marketing que vá contra o nosso ordenamento jurídico. E você vai fechar a sua empresa por desconhecimento da norma, ou por não saber, ou por não ter tido essa aula, nem saber que isso deveria ter sido respeitado, deveria ter passado por um departamento jurídico antes, tá certo? E agora, vamos entender uma coisa, né? O que vem a ser consumidor? A gente sabe, em marketing é fácil definir. Consumidor é aquela pessoa que eu destino o meu produto, é o meu público-alvo. A gente tem lá, a gente já falou em aulas passadas, que eu tenho heavy buyer, ou seja, aquele consumidor que compra o produto, heavy user, quem usa o produto. Lembra? Eu dei exemplo de fraldas, por exemplo, né? Heavy buyer são os pais, quem utiliza, heavy user, a criança, né? Ambos são os meus consumidores, um direto, outro indireto, tá certo? Mas e a legislação? O que a legislação fala que é consumidor? Lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a gente encontra a definição. Lá no artigo 2º está estabelecido que consumidor é toda pessoa física, até aí legal, professor, ou jurídica. Uma empresa pode ser consumidora? Pode. Pessoa física ou pessoa jurídica que adquire o produto, leia-se, compre o produto, tá certo? Ou utilize o serviço como destinatário final. Qual é a relação de marketing que tem aqui? Negócio, business, consumidor. Business to consumer, ou seja, B2C. Entenderam? Onde que entra essa expressão nos livros de marketing que vocês estudam nas minhas aulas? Aqui, ó. Por que eu coloco isso? Porque eu preciso entender, como profissional de marketing, a legislação quando eu estudo o macroambiente. Pessoa jurídica, professor. Está escrito aí. Pessoa jurídica. O professor falou pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser consumidor? Pode, se ela fizer uso do produto ou serviço. Qual é a relação que não é abrangida, que não é protegida
pelo Código de Defesa do Consumidor, business to business, B2B. Na relação de marketing tida como B2B, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Eu aplico o Código Empresarial, o Código Comercial, o Código Civil, os tratados da qual o Brasil possa ser signatário e a própria Constituição Federal. Mas o Código de Defesa do Consumidor não. Por quê? Porque é uma relação entre empresas que vão renegociar o produto que um compra da outra. Certo? Eu, quando estou na minha empresa e eu vou comprar 3 toneladas de, sei lá, de açúcar mascavo para desenvolver um refrigerante, essa relação, quando eu vou lá e compro esse material, essa matéria-prima para produzir o refrigerante, eu não sou consumidor. A minha empresa não é consumidora. Tá certo? Agora, a partir do momento que eu já produzi o refrigerante e vendi para o meu consumidor e ele vai utilizar o refrigerante, aí é uma relação que vai ser abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se eu tenho o meu produto, o meu refrigerante, e vou vender para um varejista, para esse varejista repassar para o consumidor final, a minha relação com o varejista não é de consumo, é uma relação empresarial. Relação de consumo vai ser do meu varejista para o consumidor final. Mas eu tenho responsabilidade, eu terei responsabilidade, a gente vai entender na aula que tem sim, tá? Uma responsabilidade até que solidária, tá? Tanto faz de quem o consumidor vai exigir, tá? Tem ordem, às vezes sim, dependendo de alguns produtos ou serviços, ou fica a critério do consumidor, ou às vezes o consumidor pode acionar tanto o comerciante quanto ao produtor, tá? Beleza, mas é tão simples assim, professor? Não, porque a pergunta é: e os consumidores equiparados, professor? O que são esses consumidores, ou melhor, o que equipara-se ao consumidor? O nosso artigo 2º, lá no parágrafo 2º, explica. O nosso artigo 2º, no nosso parágrafo único, explica o que são consumidores tidos como equiparados. Equipara-se, lá está estabelecido assim, que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Espera aí, professor, explica essa coisa, tipo, eu não tenho que saber qual é o meu consumidor? O professor sempre explica, sempre cobra que a gente tem que saber direitinho quais serão os nossos consumidores. E precisam, realmente precisam, mas de uma forma indeterminada. Como assim, professor? Quando você estabelece qual é o tipo do consumidor, quando a empresa estabelece qual é o tipo de consumidor, ela vai falar sobre gênero. Se é masculino, se o produto é para o gênero masculino, se o produto é para o gênero feminino, mas de uma forma indeterminada. Ele não vai saber, se for do gênero masculino, se foi Gabriel, Rafael, Miguel, Michelangelo, Donatello. Ele não vai saber o nome das pessoas que vão comprar o produto. É de uma forma indeterminada. Ele sabe que é o gênero masculino. Cria um produto, um creme de beleza para o gênero feminino. Eu não sei se vai ser a Maria, se vai ser a Ana, se vai ser a Mariana, se vai ser a Clarice, se vai ser a Clara, se vai ser a Rafaela. Eu não sei.
Eu só sei que o meu produto é para o ramo feminino. Agora, quem vai comprar, o nome das pessoas, fazendo um parênteses aqui, tirando os produtos extremamente feitos sob encomenda, as empresas não têm condição de saber disso. Né? As empresas, grande parte, 90% das empresas não tem condição de saber. Porque vai depender muito do produto, se ele for um produto muito específico. Né? E aí, são produtos exclusivos, não foge um pouco dessa nossa relação de consumo macroambiental. Tá certo? Mas assim, eu não vou saber. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção na nossa legislação é quando fala, ainda que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, olha que interessante. A legislação estabelece que para você ser consumidor, você não precisa necessariamente comprar o produto. Sabe por quê? Basta você ser impactado pela comunicação. Se a comunicação te agrediu ou te impactou de alguma forma, você já pode ser considerado como consumidor por equiparação. Vamos trazer um exemplo meio que banal até, mas imagine que uma empresa falou assim para você: se você comprar esse produto X, você vai ficar 30% mais inteligente. Esse elixir aqui, você lava o seu cabelo com ele, aumenta os seus neurônios. Isso é uma comunicação extremamente enganosa. Você foi impactado pela comunicação? Foi. Você pode processar a empresa? Pode. Por quê? Porque a empresa está mentindo para você. Ou outra, vamos trazer um exemplo mais didático para vocês. Sabe aqueles docinhos de casamento, tido como bem casados? Sabe, aqueles doces de leite e tal, muito gostosos que são oferecidos na cerimônia? Imaginem assim, duas pessoas estão casando, independente. Duas pessoas estão casando e essas duas pessoas compram, não do buffet, mas compram de uma pessoa específica, de uma doceira muito conceituada, uma quantidade X desses bem casados e coloca na sua festa. Vocês que estavam na festa passam a consumir esse produto. Passado um dia, 2 dias depois, vocês têm uma intoxicação estomacal e fica constatado que foi o motivo desse problema que vocês tiveram, dessa intoxicação, foi por causa dos doces bem casados que vocês comeram. Se eu ficar só com a primeira parte do artigo, eu entendo que só pode processar a moça que vendeu, ou o rapaz que vendeu, ou a mesma empresa que vendeu os bem casados, o casal que foi lá e realizou a cerimônia. Porque foram eles que compraram, não foram vocês que compraram. Isso é justo? Pense. Claro que não. Porque vocês foram os atingidos. Aquele produto era para vocês. A pessoa não vai comer 300 doces daquele. Tá certo? Então é uma questão lógica de verificar que aquele produto era para ser consumido, sim, mas tanto pelo casal como para os participantes da festa. Então todos os participantes da festa têm legitimidade para entrar com uma ação contra a empresa ou contra a pessoa que fez o bem casado. Olha que interessante. Professor, por que eu tenho que saber isso?
Porque é uma relação de consumo. E a sua sociedade é uma sociedade de consumo. Tá certo? O marketing trabalha com o consumo. E olha agora, no nosso artigo 4º do CDC, eu coloquei para vocês, eu até coloquei em cor diferente para estabelecer bem da onde a gente tira o conhecimento das afirmações que a gente faz para vocês, que é uma visão macro das definições mesmo de marketing, né? Está escrito lá no nosso artigo 4º, está escrito assim, que a política nacional das relações de consumo tem por objetivo, a política nacional das relações de consumo tem como objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. Lembra a minha definição de marketing na primeira aula? Que eu falei que é difícil a gente definir marketing, porque marketing vai modificando à medida que a sociedade se transforma. Só que o objetivo, olha da onde eu tirei o objetivo de marketing. Aqui, ó. A política das relações de consumo tem por objetivo o atender às necessidades. Eu só acrescentei desejos dos consumidores, desejos do mercado. Então, quando eu falo marketing é a ciência que estuda o mercado e suas transformações, e o objetivo é atender às necessidades / desejos da sociedade, da relação de consumo, é daqui que eu tiro. É uma visão macro para a gente estabelecer o que vem a ser o marketing, certo? Olha uma outra ainda que eu coloquei para vocês em destaque. Dentro dessa política, né, a respeito, eu tenho que ter um respeito à dignidade, saúde, segurança, proteção, interesses econômicos, por isso que eu não posso praticar o dumping, tá certo? E aí eu destaquei a melhoria de sua qualidade de vida. Lembra que eu falei que nas relações mercadológicas o consumidor tende a comprar um produto ou adquirir um serviço porque ele tende a pensar que isso lhe trará uma qualidade melhor de vida, sair do estado que se encontra para um estado melhor. Olha de onde eu tirei isso. Porque sou um profissional de marketing que é obrigado a saber a legislação para quem eu trabalho. Para eu, vocês, profissionais, não cometer alguns erros. Nessa relação, se a gente for dentro do artigo 4º ainda, inciso 1º, a gente percebe o reconhecimento do consumidor como vulnerável. Se ele é vulnerável, eu tenho que protegê-lo, eu, Estado, tenho que proteger esse consumidor de uma forma mais vantajosa, porque eu tenho que equilibrar a balança. Se ele é a parte mais vulnerável, o consumidor, eu tenho que dar mais responsabilidade para a empresa. Então, quando eu dou mais responsabilidade para a empresa, eu dou mais responsabilidade para o profissional de marketing desenvolver o produto. Quando ele fala que ele garante o resultado, ele tem que garantir o resultado. Porque se ele não garantir o resultado, ele será processado. Tá certo? Se a gente for lá no nosso inciso 4º, eu estou jogando uns incisos que eu me lembre. Mas assim, se a gente for lá no nosso inciso 4º do artigo 4º do CDC, a gente verifica que é de fundamental importância a educação, a informação de fornecedores com respeito ao que está projetando, o que está vendendo. Sabe o que é isso? Quando vocês fizerem uma comunicação, seja ela audiovisual, seja ela impressa, seja ela em braille, seja ela de forma sonora, ela tem que ser uma informação completa. Vocês não podem deixar entrelinhas na cabeça do consumidor. Se você fizer isso, lembra que a gente falou há umas aulas atrás do CONAR? O CONAR vai tirar a sua comunicação profissional de marketing do ar imediatamente.
verificou que faltou informação, eu como representante do Conar, eu tiro o comercial, tiro a comunicação do ar. Se não tirar, professor, se não tirar, o Conar vai lá e multa. Lembra que a gente falou? Por que eu tenho que estabelecer isso? Para coibir a repressão. Que repressão? É a que está lá no inciso 6. No inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. Coibição da repressão através de abusos no mercado de consumo. Abusos praticados pela empresa, a empresa que vocês trabalham, tá certo? Inclusive concorrência desleal, a questão do dumping, inclusive utilização indevida de eventos, né? E criação também de indústrias ou marcas que já existem, nomes comerciais, signos, símbolos distintivos, eu tenho que proteger tudo isso, certo? E olha lá no nosso inciso oitavo, deve estar escrito, ou melhor, afirmo, está escrito que o estudo constante das modificações no mercado de consumo é fundamental. O estudo constante das modificações do mercado de consumo. Lembra que eu falei da dificuldade que é definir marketing de uma forma simples? Por quê? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor fala que eu como profissional de marketing, você como profissional de marketing que quer atuar na área de marketing, tem que ter um estudo contínuo. Por quê? Porque a própria sociedade se modifica. Tá certo? Gente, a gente passou aqui para apresentar para vocês o tema, né? E só para dar uma introduçãozinha aí no que a gente vai falar na nossa próxima aula dessa semana. Para não ficar muito longo o vídeo, a gente termina por aqui, dando um grande beijo em vocês. Espero vocês na nossa aula ao vivo, para a gente já irmos dando, vamos dizer aí, inícios ao estudo do comportamento de consumo, estudo do comportamento do consumidor. Tá certo? Então, um grande beijo, espero vocês.